E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Gulf de Inglês trazendo dicas fantásticas para vocês sobre o que é a prova de inglês do Sebrasp. Para o pessoal que não está acostumado com provas de concurso de inglês, vamos entender uma coisa, é bem diferente dos cursinhos de idiomas que vocês estão acostumados por aí. Prova de cursinho de idiomas quer testar a sua capacidade de produzir em uma língua inglesa. Mas as provas de concurso, principalmente do CESP, eles não querem testar a sua capacidade de produção. Eles querem testar a sua capacidade de compreensão, principalmente na parte de leitura. O CESP não quer saber se você tem um domínio, se tem uma pronúncia, oralidade. O CESP quer saber se você consegue interpretar textos de uma linguagem mais formal em língua inglesa. Lembrando que as questões do CESP padrão costumam ser também em inglês. Faz um pouquinho difícil para aqueles que não têm um grande domínio dessa linguagem mais formal. Mas para isso, hoje eu vou explicar para vocês o que é a prova do CESP, como que o CESP costuma trabalhar, quais são os tipos de questões que a gente costuma encontrar quando falamos de inglês do CESP. É muito importante que vocês entendam que o trabalho que vocês vão fazer é um trabalho focado em leitura em língua inglesa e interpretação. E para isso, vou mostrar dicas quentíssimas para vocês que vai fazer diferença. Vamos acompanhar aqui, galera? Olha só, importante vocês entenderem que o CESP é uma prova muito focada assim, em diversas áreas e já teve concursos do Sebrasp para vários outros lugares. Quando falamos de CESP, é muito importante entender que tem algumas dicas que são compartilhadas por aí que ajudam a entender as estratégias. Por exemplo, questão de aqui, ó, número 1 aqui, modelo certo e errado pede atenção redobrada. Galera, atenção. Quando falamos de certo e errado e falamos de uma prova de língua inglesa, tem que entender que o CESP gosta muito de trabalhar não só com inglês, mas com a interpretação. E cuidado, há uma diferença entre saber interpretar e saber compreender. Você fala português, você compreende português. Não quer dizer que você interprete com facilidade textos em língua portuguesa. Então, para você que tem facilidade com inglês, não vamos subestimar o CESP. É uma coisa muito comum que acontece. Trabalho há vários anos e percebo em sala de aula, trabalhando com alunos, como que os alunos erram, às vezes por subestimar. Até mesmo aqueles que têm o maior domínio da língua inglesa. Por isso, quando falamos de certo e errado, tenha muita atenção, porque às vezes são pequenos detalhes que podem tornar o item errado. Uma dica para vocês, o CESP não costuma trabalhar, é muito raro, e ele vai colocar isso no enunciado se houver, mas ele não costuma trabalhar com erros de gramaticais na questão. Quando ele pede para julgar certo e errado, é apenas na ideia de acordo com o texto. Ou seja, não fique caçando erros, a não ser que ele fale julgue o item gramaticalmente, o que é muito raro de acontecer, mas já aconteceu. Ortografia, a forma de escrever as palavras, é algo relevante? Não. O CESP não cobra esse tipo de questão. Você não tem que saber como escrever as palavras, tem que saber entendê-las. Claro que o CESP já fez jogadinha com palavras que escrevem bem parecida com outras. Nós já vamos falar sobre isso. Segunda dica aqui, galera, olha só. Questões para entendimento muito além da decoreba. Vamos lá, o que eu falei para vocês, não adianta decorar qual o esqueminha, quais são as matérias que mais caem em provas do CESP, Gulf. Não tem como te passar um esqueminha, não tem um padrão. A prova de inglês é uma prova bem focada em interpretação e vocabulário e gramática bem superficial, que é mais ligado a vocabulário. Ou seja, não existe um decoreba de inglês, uma matéria que decore isso aqui é garantido, essas são as matérias que mais caem no CESP. Então, tem que estar realmente ligado com a prova, tem que fazer prova para se acostumar. Próxima dica para vocês aí. Na maioria das provas, erros anulam certos. Gente, aí eu falo para vocês, tomar cuidado. É nessa hora que vocês têm que saber não subestimar, porque a gente vai trabalhar com isso, com as pegadinhas de CESP e mostrar como que às vezes a pressa, a pressão de uma prova pode gerar um erro, principalmente para você que domina a prova. Tome muito cuidado, justamente porque quando você erra, você perde na verdade duas. Aquela questão que você não ganhou e mais uma outra que foi anulada. E isso é um prejuízo muito grande para você. Não queremos isso, né? Dica número 4, quem deixa em branco não ganha nem perde ponto. Isso é uma dica importante para vocês.
tenham sabedoria para deixar em branco. Olhou para um item, ficou muito confuso, muito inseguro? É importante deixar em branco. Prova de inglês trabalha muito com isso. O CESP é bem capcioso e gosta de gerar essa insegurança em vocês. Então, tenham certeza, treinem bastante para se acostumar e aprendam. Se você errou uma questão quando você está treinando em casa, procure saber por que você errou, para você começar a entender melhor aonde que está pegando você na interpretação. Próxima dica, vamos lá. 5. É possível treinar com provas de concurso para cargos de mesmo nível. Galera, a prova de inglês ela não costuma variar muito. Eu já peguei de nível médio, de nível superior, de vestibulares. Quando falamos de CESP, não há uma diferença considerável. É basicamente a mesma coisa. Às vezes muda a temática, pega um textinho assim, mas eu não percebo assim, se embaralhar e falar de qual nível é. Não, a prova de inglês não costuma ter isso. Eles não pegam mais pesado na parte de inglês por ser um curso de nível superior ou algo do tipo. Então, fica tranquilo com essa parte, pode treinar com diversas provas do CESP, que vai ajudar bastante a trabalhar. Já peguei provas de concurso de nível superior, que elas tinham textos bem tranquilos, como já tinha de nível médio, que o texto não é. O CESP não tem um padrão. No mesmo nível de concurso, eles costumam trabalhar com textos fáceis e difíceis. Não há um padrão do que se cobra dependendo do nível do concurso. Beleza? E a última dica, galera, é mais difícil ter noção de desempenho logo depois da prova. Esse é o problema. Justamente sem um gabarito você não tem como saber. Por quê? Porque não é muito claro. Se fosse uma prova mais gramatical, a gente conseguiria. Mas, infelizmente, é uma prova mais interpretação e algo bem complexo. Por que a gente está passando isso aqui antes? Porque antes de trabalharmos com essa parte teórica, você tem que saber a parte de exercícios, você tem que saber como que é uma prova do CESP. Para isso, trouxe para vocês agora questões para vocês entenderem. Mas antes, vamos entender como que é o edital do CESP normalmente? Vamos dar uma olhadinha? Se vocês pegarem e acompanhar aqui, galera, olha só. Quando falamos de editais, é muito importante que você entenda que, assim, alguns editais de CESP, do Sebrasp, eles vão cobrar uma coisa que, poxa, isso aqui tá bem legal, bem interessante. Olha só, a prova de língua inglesa exigirá do candidato a compreensão de textos escritos, mostrando competência de leitura, conhecimento de estratégias, ou seja, compreensão do sentido global do texto, localização de determinada ideia no texto, palavras cognatas, algo padrão. E conhecimentos do vocabulário mais corrente em textos, preferencialmente não literários. Atenção para um detalhe, isso vale para qualquer prova do Sebrasp. Eles trabalham basicamente com esses textos não literários, só que isso é praticamente a maioria dos textos que a gente está acostumado a ver por aí. Textos jornalísticos são mais comuns e quando trabalhamos com textos de sites que vem CNN ou qualquer outra coisa, às vezes sites como The Economist, eles vão trazer uma linguagem mais formal. É aí que está o detalhe. Para você que está acostumado com inglês, para você que já morou fora, para você que tem um bom vocabulário, o vocabulário formal é diferente. Para isso, é importante que vocês treinem leitura. Recomendo que vocês trabalhem bastante e nós vamos ver dicas de como a gente pode melhorar o nosso vocabulário formal. Continuando aqui, galera. Com diferentes manifestação da chamada língua padrão, isso é importante, tá? Para a gente ter noção, sem cair nos extremos da linguagem erudita e da linguagem popular. Ou seja, já a dica para vocês, CESP não vai cobrar gírias, não vai cobrar expressões, não se preocupa com esse negócio do dia a dia, isso não é coisa tendo o CESP. Sebrasp ele gosta de cobrar aqueles textos da linguagem padrão, linguagem do Jornal Nacional, aquela linguagem formal, mas sem trabalhar muito com linguagem extrema, trazer poemas, essas coisas, não é algo que a gente espera na prova do Sebrasp. O padrão mesmo deles é trabalhar com essa língua padrão e o vocabulário mais formal. Continuando aqui. Quanto à gramática, aqui ó, tá vendo? Isso aqui nesse edital ele explica, será exigido conhecimento em nível funcional, ou seja, como acessório à compreensão dos textos. Ou seja, dica para vocês, não adianta perder tempo com livros de gramática em inglês. Galera, você quer se preparar para inglês, para a prova do Sebrasp? Esquece gramática, você vai perder tempo. Provas do CESP é interpretação e vocabulário. O melhor jeito de se preparar é resolver textos, trabalhe com texto, leitura, ganhe um vocabulário. Gramática vai te ajudar muito pouco. As questões de gramática, elas costumam ser mais para interpretação, é mais compreensão. Já vou mostrar como é que aparecem algumas questões aqui, mas tenha noção de como são as questões gramaticais, acessória à compreensão do texto. Beleza? Continuando aqui, seleção do material, obedecerá critérios que privilegiam o texto autêntico, não traduzido nem adaptado, sim proveniente de publicações atuais em livros, revistas e jornais. Ou seja,
é trabalhar com aquela coisa cotidiana. O CESP não vai escrever um texto próprio, ele sempre vai ter uma fonte e uma dica para vocês, sempre comecem lendo a fonte. Você tem uma noção melhor, às vezes sabendo, conhecendo o site, a fonte, o assunto, você já tem uma noção do que o texto trata e qual é o viés daquele texto. Ajuda bastante sempre ver a fonte que vem embaixo do texto, beleza? Isso aqui é um edital padrão do CESP de vários lugares. Olha só, de um outro concurso aqui, antes de vermos o nosso. Olha aqui, esse aqui já é um mais específico, que ele vai mostrar os elementos de interpretação de texto e os itens gramaticais relevantes, olha que legal, aqui ele explica nesse edital aqui, para compreensão de conteúdo semântico. Então, olha só, quando ele fala verbos, vai ser vocabulário, preposições, vocabulário, conjunções, vocabulário, pronomes. Atenção, vou dar uma dica agora para vocês, CESP adora cobrar pronomes. Isso é uma coisa que é muito comum em questões de concursos vestibulares que o CESP trabalha, pronome. É a questão gramatical mais básica da língua inglesa, porém a que mais aparece em provas do CESP. Ah, Guf, mas pronome é básico, então não tem problema. Cuidado, porque não cai como gramática. É muito raro envolver um conhecimento gramatical. A maioria das questões de pronomes são bem simples, para poder pensar. Se pronome tem a função de substituir o nome, então o que ele quer? Ele quer saber quem que ele está substituindo. Questão de pronome é muito recorrente, já vi em todo tipo de prova do CESP, por mais básico que pareça. Cuidado, gente, na maioria das vezes é uma questão fácil. Você não vai ter problema com essa questão, porque é a questão de referência. Minha dica para vocês, aprenda a fazer a pergunta quem? Quem ou que? Então, se ele coloca lá, por exemplo, they, refere-se a boys. Faça a pergunta, eles quem? São os garotos? São os pais dos garotos? São os amigos dos garotos? Ele sempre vai falar assim, o pronome tal, na linha tal, refere-se, aí ele vai colocar lá o trecho do texto. Gente, olhe com muita atenção, porque já teve questões do CESP que até nós, que somos professores, já tivemos, assim, subestimamos, porque sempre costumou ser fácil, e confesso que eu já cheguei em um primeiro momento a marcar no item certo, mas estava errado, porque a referência não era exatamente aquele ponto, mas alguma coisa anterior. Não costuma ser problema, mas eu quero uma atenção redobrada para essas questões de pronomes. E não importa se é um pronome sujeito, objeto, reflexivo, possessivo, isso não é o tipo de coisa que o CESP não quer sintaxe. Fica tranquilo, vocês não precisam saber classificar se é present continuous, present perfect, você não tem que saber se é uma preposição, se é um advérbio, se é uma conjunção, se é um adjetivo, isso não é o padrão do CESP. O padrão do CESP é interpretação. Você tem que saber entender referência. Se é um adjetivo, a quem que ele está caracterizando? Lembra, adjetivo modifica um substantivo? Um advérbio, quem que um advérbio modifica? Geralmente um verbo, mas pode modificar um outro adjetivo, um advérbio. Essas coisas bem relevantes. Mas na maioria das vezes, as questões são de vocabulário. Eles vão perguntar o termo tal, ele pode ser substituído, é sinônimo de, pode ser trocado, é antônimo. Já vou mostrar umas questõezinhas para vocês. Vamos continuar aqui, galera? Vamos lá. Coordenação, subordinação, não. Pode esquecer isso aqui não é uma coisa comum de provas, de cobrar algo que você tem que saber classificar se é uma oração coordenada, subordinada, não se preocupe com isso. Discurso direto e indireto, ó, é bem tranquilo. Gente, não tem classificação, de novo, sintaxe. Trabalhe-se com discurso direto e indireto de uma forma bem indireta, tá? É porque, vamos lá, o discurso direto é a fala direta do autor. Quando a pessoa fala, dois pontos, abre aspas e coisa, e vem a fala dele. O indireto é a forma já falando com uma terceira pessoa. Fulaninho disse que ele estava cansado. Eles não vão pedir para você classificar, só que isso é uma parte da linguagem, do discurso, que é muito importante. Eles podem pedir para trocar. Posso trocar a frase, eu estou cansado, por fulaninho disse que ele estava cansado? Pronto. Eles gostam disso. Paráfrase, trocar uma frase por outra. Isso pode aparecer também com o próximo tópico. Voz passiva. Gente, esquece, regra de voz passiva. Pô, Guf, eu não mando bem de voz passiva. Relaxa. Voz passiva não é um problema. Eles não vão cobrar regras. Só que eles vão pegar, às vezes, uma voz passiva que está no texto e no item vão falar assim, essa frase pode ser corretamente substituída por... Aí ele coloca na voz ativa. Voz passiva e voz ativa são a mesma coisa. Então, você não precisa saber das regras. Ele não vai fazer joguinho na parte das regras que eu preciso estudar. Para que eu estou passando tudo isso?
para você entender que gramática não vai ajudar vocês. É só entender que a gramática ela é relevante. E o próprio tópico diz, relevante como acessório à compreensão de texto. Beleza? Vimos aqui 2 editais de outros concursos. Agora, vamos ver agora um dos nossos editais mais aguardados. Olha só que legal, galera. Tá aí. Ué, que isso, Guf? É só isso? É só isso, gente. Parece, é justamente uma forma de mostrar assim, pô, então a prova é simples. É simples teoricamente. Por quê? Vem a mesma coisa. Compreensão de textos escritos em língua inglesa e itens gramaticais relevantes para o entendimento dos sentidos do texto. Galera, vocês percebem que eles enxugaram o que está lá nos outros lá sem colocar tópicos. Por um lado, ótimo, a gente percebe que realmente não há preocupação com essa parte teórica, mas por um outro, ele deixou aberto para qualquer coisa que ele queira cobrar. Então, quando eu falo para vocês, há uma pequena, bem pequena possibilidade de cair um assunto gramatical de alguma coisa que a gente não abordou de uma forma. Beleza? Mas normalmente é superficial, é mais interpretação. Fica tranquilo que você não precisa estudar regras, você precisa interpretação. E esse é o foco desse nosso curso. Vamos focar em interpretação. Primeiro, eu estou aqui preparando vocês para o que a gente vai trabalhar. Não vale a pena perder tempo com questões gramaticais, regras. Eu vou mostrar para vocês com questões práticas como que o CESP trabalha com essa questão de gramática. Mas como é que são as questões do CESP? Vamos lá. Aquilo que não é interpretação costuma ser o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui, galera? Vamos lá. Primeira coisa, eles adoram trabalhar com questões de vocabulário, galera. Olha só que legal. Eles vão fazer o quê? Eles vão pegar uma palavra, tá? Que está lá no texto. Eles vão avisar a gente a linha, fica tranquilo, eles não fazem colocações, a palavra tal aleatoriamente. Vamos lembrar que um termo tem mais de um significado em inglês. Pode ter mais de um significado. Mas trabalha muito com isso, ó. É sinônimo de um outro termo, tá? Aqui ele pergunta se as palavras são intercaláveis, tá vendo aqui, ó, palavras intercaláveis? O antônimo para a palavra, ela pode ser, tá vendo? A expressão significa, aqui apresenta, transmite o mesmo significado. Então, questões de vocabulário que o CESP gosta de trabalhar dessa forma. Então, assim, é bem aleatório. Tome cuidado, beleza? A gente vai ver várias dessas questões aqui, mas vamos entender que essas questões, elas são bem aleatórias. Não adianta, Guf, me passa uma lista de palavras aí que o CESP mais cobra. Não, não tem padrão. Já apareceram termos nada convenientes, assim, de termos que confesso a vocês que nem eu tinha conhecimento, muito raro, mas acontece. Bom, eu não tenho domínio de toda a língua inglesa, mas a maioria das palavras são acessíveis. O que é importante é se acostumar com essa linguagem formal. Vocês não vão encontrar termos básicos como dog, ball, cat e essas coisas. Vocês vão encontrar termos mais formais, mas também normalmente não puxa para um extremo da formalidade. Para isso, como é que eu vou melhorar esse vocabulário? Texto. Façam leituras dos textos que a gente vai trabalhar aqui, mas outras provas e ganhem vocabulário. Vocês vão ver termos que são relevantes que vocês têm que ter conhecimento. Vamos mostrar alguns termos aqui quando trabalharmos com os textos de questões, de palavras que vocês têm que ter conhecimento, palavras recorrentes. Beleza? Esse aqui é um tipo de questão muito comum de aparecer quando não é interpretação. Lembrando, 90% da sua prova provavelmente vai ser interpretação. Eu raramente encontro questões de textos em provas do CESP que vai ser equilibrado. Normalmente é 90%, 80% interpretação. Já teve provas que foi zero gramática, zero vocabulário, foi apenas interpretação. O domínio é interpretação, por isso, vocabulário vai te ajudar direto e indiretamente. Diretamente para uma questão como essa. O termo tal é sinônimo, pode ser corretamente substituído, ele é um antônimo, transmite a mesma ideia. Eles vão colocar coisas como essa. Mas, indiretamente, numa questão de interpretação, se você não entender algum termo-chave, o item pode ser certo ou errado, dependendo do significado daquele termo. Vocês estão entendendo como é importante a gente ganhar vocabulário? O foco da preparação é ganhar vocabulário e treinar a interpretação. Outro tipo de questão muito comum do CESP, vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, outro tipo de questão muito comum que a gente vai encontrar aqui, olha só, a gente viu com termo de vocabulário, eles também fazem isso com frase, é o que chamamos de paráfrase. Ele fala, sem mudar o significado do texto, o fragmento, aí ele vai pegar um trecho do texto, e ele vai dizer, inclusive, onde está, para você olhar melhor isso aqui, poderia ser corretamente substituído, aí ele coloca uma nova forma de escrever aquilo ali. Galera,
vou dar uma dica para vocês, atenção redobrada. Porque quando é só um termo, você vai focar nesses dois termos. Aqui ele vai parafrasear e o CESP gosta de parafrasear mudando um detalhe. Mas um detalhe, um termo, um advérbio que, por exemplo, num texto transmite a ideia de geralmente, né? E aí vem um item e traz uma ideia de raramente. Só que às vezes você não está acostumado com esse termo. O texto usa, sei lá, um termo usually, né, que quer dizer geralmente. Aí vem lá no item e coloca um seldom, que você não está acostumado com esse termo, e aí você não sabe o que é, pô, deve ser a mesma coisa. Muito cuidado. É aí onde eu falo para vocês. Com fator de correção, tenham sabedoria para deixar em branco. Dica para vocês, analise cada elemento. Jogo dos 7 erros. Você vai olhar para a frase e procurar cada elemento se ele corresponde à mesma ideia. Paráfrase é uma coisa muito recorrente em provas do CESP. Aqui não vai ter um erro gramatical. Normalmente, eles não vão escrever uma coisa, conjugar errado, escrever um verbo errado, não. Aqui é ideia. Ele transmitiu a mesma ideia com a mesma intensidade? Aí você vai fazendo uma análise, vai fazer uma acariação de cada parte para ver se está passando a mesma ideia ou se não, deixou alguma coisa de lado. Tem que olhar bastante isso aqui, porque esse é um item muito aberto e ele não te foca aonde está o erro. Diferente do item de vocabulário, que ele já te pergunta, esse termo é sinônimo desse, ele vai focar nesses dois termos. Se você conhece os dois, olhou e olhem o contexto. Eu já vou te mostrar que CESP gosta de trabalhar com pegadinha. Próxima questão, vamos lá, próximo tipo de questão aqui. Lembra que eu falei para vocês? Pronomes. Gente, pronome é isso aqui, ó. Refere-se, 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 refere-se. Perceba que ele vai pegar um pronome do texto e ele vai perguntar se ele refere-se a um termo. E ele vai dizer para vocês, olha aqui, ó, a linha. Não se preocupem. Aí eu falo para vocês, não tenham preguiça. Galera, volta no texto. Volta no texto, porque eles gostam de trabalhar justamente com quem tem pressa. Às vezes vai pegar um termo tal, refere-se. Aí você dá uma olhadinha rápido, olha se é aquele termo, porque às vezes tem um pronome que está numa linha e aparece um pronome igual em uma outra linha. Dá uma olhadinha, sempre tem que estar especificando a linha para vocês, fica prático. Costumam ser as questões muito de boa. Às vezes tem uma pegadinha ou outra, mas não é o foco do CESP aí. Vocabulário costuma ser o maior problema para o CESP, tá? Questão de pronome costuma ser uma questão acessível, mas olhe com calma para ver. A pergunta, a dica para vocês, questão de pronome, a pergunta é a quem se refere? Como eu falei, pronome substitui o nome, faça a pergunta, esse pronome refere-se a esse substantivo? Ele está substituindo uma ideia, um substantivo, mas muito cuidado também com outra coisa que o CESP gosta de fazer em questões de pronomes. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar a frase, por exemplo, quando eu cheguei em casa, eu vi que o cachorro tinha mijado na casa inteira. Isso me deixou muito bravo. Isso refere-se ao cachorro? Faz muito sentido você pensar que isso refere-se ao cachorro. O cachorro é responsável pela ação de fazer xixi na casa inteira, então isso refere-se ao cachorro. Mas na minha frase, o isso refere-se a toda a situação do cachorro ter mijado na casa inteira. Vocês conseguem perceber que é essa jogadinha? Aí o César vai falar assim, isso refere-se ao cachorro. Numa leitura rápida, você o responsável por mijar na casa inteira é o cachorro, então isso refere-se ao cachorro. Quando estamos falando de uma análise de pronome, o isso está substituindo o quê? O fato do cachorro ter mijado na casa inteira. Então, cuidado que eles fazem isso às vezes. O CS vai pegar, às vezes, um termo, um pronome, e vai referir-se apenas a uma ideia específica. E o pronome está substituindo uma ideia complexa. Cuidado, uma ideia mais composta. Então, a dica para vocês, olhem com atenção. Sempre desconfiem de questões do CESP, beleza? Outro tipo de questão bem comum do CESP, galera. Olha só, essas questões gramaticais, acessórios de compreensão do texto. Gente, pode aparecer lá, por exemplo, uma conjunção, perguntando se é equivalente a uma outra conjunção. Pode aparecer um advérbio, que também pode ser uma conjunção, e perguntar se expressa uma ideia X. Pode aparecer um modal verb, tá vendo? E pergunta assim, se os verbos must e should podem ser usados intercalavelmente, sem isso mudar o significado do texto. Pode ser isso aí. Aqui, ó, preposição. Às vezes eles até colocam, gente, preposição. Às vezes eles só colocam a palavra. Eles não gostam de especificar, muitas vezes. A preposição over pode ser corretamente substituída por above. E aí, ó, entra um conhecimentozinho bem superficial de gramática, mas é vocabulário isso aqui. Olha aqui, ó, um advérbio relevante que muitos não estão acostumados. Quite é a mesma coisa que fairly.
Esse tipo de questão, gente, não tem um padrão. Guf, o que você espera cair? Advérbio, preposição, conjunção? Não tem padrão. CESP não tem um tipo de coisa de, nossa, eles adoram cobrar. Pode ser qualquer categoria, é vocabulário. Por isso que quando eles falam gramática, história e compreensão de texto, é isso que eu espero. Não é uma questão perguntando se é uma conjunção subordinada ou coordenada, se é present perfect. Não, isso não é padrão do CESP. Classificação, análise sintática? Não, fica tranquilo, isso não é o que esperamos. O que a gente espera é isso aqui. É gramática de uma forma direta. É vocabulário. Vocês perceberam que isso aqui é basicamente vocabulário, só que envolvem tópicos gramaticais. Então vamos ficar tranquilo com a questão gramatical e vamos entender que a parte de gramática, acessório e conversão de texto, ela vai ser abordada de uma forma indireta. Agora, essas questões que eu falo para vocês, tomem cuidado. Vamos lá. Aqui, gente, mostrar para vocês quem é o CESP. Gente, o CESP ele gosta de fazer jogadinha para quem tem pressa. Por isso que eu falo para vocês, todo e qualquer termo que vocês verem em um item, olhe o contexto. Por exemplo, questão do CESP aqui, ó. Left é o oposto de right. Aí você, left esquerdo e right direito. Gente, left pode ser o oposto de esquerdo, mas no texto era passado o verbo leave, sair ou deixar, que escreve exatamente igual. Questions é o plural de question. Gente, faz todo sentido pensar, questões, só que no texto era o verbo questionar na terceira pessoa que acrescenta o S. Pegadinha, esse estava errado. A palavra will mostra que a frase está no future tense. Gente, qualquer um que conhece um pouco de inglês sabe que will expressa futuro. Só que esse will aqui era o substantivo vontade. Atenção, uma dica para vocês já aí. Cuidado com a polissemia. O inglês é muito comum uma palavra ter mais significado e nada correlacionados. Por exemplo, watch, o verbo assistir, pode ser o substantivo relógio. Não tem correlação. Work, trabalho ou trabalhar, estão relacionados. Will, pode ser auxiliar de futuro, will, como pode ser o substantivo vontade, que é esse caso. Por que eu estou te mostrando isso? Para vocês tomarem cuidado com quem é a banca CESP quando falamos de prova de inglês. Isso é muito comum, essas pegadinhas. É o tipo de coisa que você vai errar se você não olhar o contexto. Qual é a dica? Todo e qualquer item de vocabulário vá no contexto. Porque tem palavras que não preciso nem olhar porque eu conheço. Cuidado, às vezes você não conhece um outro uso, mesmo que seja uma palavra muito comum como will. O will pode ser substantivo de vontade. Continuando aqui, galera, olha só. Bring e combine funcionam como verbos. Poxa, ing, Goofy, é verbo na forma contínua? Não. O ing pode ser verbo, substantivo ou adjetivo. Nesse caso, ele era um substantivo no texto. Olha a jogadinha de CESP. It's pode ser corretamente substituído por it is. Jogadinha porque ele está pedindo para está confundindo com esse it's, que tem um apóstrofo. Não é a mesma coisa. Você percebe que numa leitura rápida pode ser confundido com uma contração, mas se tem contração, tem que ter apóstrofo. Olha aqui, ó, no primeiro parágrafo, Maureen é o sinônimo de matching. Isso aqui é uma jogadinha bem sacana do CESP, porque você bate o olho e parece marrying, né? Olha só. Marry é o verbo casar, match combinar, beleza? Que é um sinônimo de casar, combinar, são sinônimos. Só que marrying de casar é com Y e ING. Aqui é marrying, que é o verbo estragar, arruinar alguma coisa que parece. O que ele fez? Pegou um termo bem parecido com o outro e te induziu a pensar que era o verbo casar. Isso é o CESP. Tome cuidado. E aí vem a pergunta, Goofy, falso cognato é um problema no CESP? Galera, pode ser, mas olha só, não é algo comum, mas já apareceu. Por exemplo, um termo falando sobre as pinturas do Vermeer, dizendo que elas eram exquisite, que não é esquisito, é excêntricas, diferente de uma coisa que foge ao padrão. Mas aí no item ele fala, item de interpretação. Algumas das pinturas de Vermeer são consideradas estranhas. Errado isso aqui. Por quê? Porque ele falou exquisite, não sentido de esquisito, mas sim de excêntrico, é um elogio. Olha aqui, dizendo aqui no segundo item aqui, dizendo que ele era um physician, que induz a pensar que era um físico, mas physician é médico. Aí vem um item e diz que ele era um scientist. Olha só, falso cognato pode aparecer, mas eu vou dar uma dica para vocês. Quem quiser, digita na internet, falso cognato em inglês, dá uma lidinha, mas não é algo que o CESP costuma frequentemente cobrar. Então fique tranquilo que isso provavelmente não vai aparecer na sua prova. É muito raro, mas o CESP já fez uso. Você tem que ficar ligado que existe isso, por isso sempre olhe o contexto. Mas nem sempre o contexto vai te ajudar. Cuidado com essa ideia, não, Gufo. Vocabulário é só olhar o contexto. Não, o CESP não é desses, que vai deixar você olhar o contexto e o contexto vai te dizer o que é uma palavra que você nunca viu. Raramente o contexto vai te ajudar para um termo que você não faz ideia do que seja. E ele gosta de justamente induzir ao erro. Essa é uma das partes mais difíceis do CESP, vocabulário. Mas a dica para vocês é vocês ficarem ligados
que a estratégia para o CESP é ganhar vocabulário dessa linguagem formal. Beleza? Galera, quer trabalhar questões do CESP? Trabalhe com textos. É isso que a gente vai trabalhar, o nosso foco. Ganhe vocabulário, expanda o seu vocabulário formal. Vou dar dicas para vocês de como a gente pode fazer esse trabalho para fazer o nosso trabalho agora da parte de exercícios ficar muito mais eficaz. Beleza? Grande abraço, galera. Até o nosso próximo encontro.